Olá! Que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tema: a fé que agrada a Deus, ou subtema: o justo viverá da fé. Creia que Deus existe. Este versículo descreve as convicções integrantes da fé salvífica. Devemos crer na existência de um Deus pessoal, infinito, santo, que tem cuidado de nós. Devemos crer que Ele nos galardoará quando o buscamos com sinceridade, sabendo que nosso maior galardão é a alegria e a presença do próprio Deus. Ele é o nosso escudo e a nossa grande recompensa. Devemos buscar a Deus com diligência e desejar ansiosamente a sua presença e graça. Ande por fé e não por vista, segundo Maurice Cerullo, em Batalha Espiritual. O texto estudo mostra como é fundamental romper com o nosso ambiente natural. A realidade governada pelo que vemos com os olhos naturais e entrar em um ciclo de milagres onde os nossos olhos espirituais são direcionados pela fé. Essa é a dimensão do poder de Deus, onde todas as coisas são possíveis. É nele que vemos o milagre ocorrer no Espírito, no momento em que oramos e então esperamos até que se manifeste no mundo natural. Deus deseja que desenvolvamos a nossa visão espiritual para que, quando enfrentarmos os obstáculos ou as circunstâncias adversas que Satanás coloca em nosso caminho para nos derrotar, não percamos o estímulo nem a esperança. Em vez disso, pela fé, com os olhos espirituais, seremos capazes de ver Deus intervindo em nossas circunstâncias e de viver diariamente a expectativa de receber milagres. Deus deseja que o seu povo experimente milagres frequentemente ou diariamente em todas as áreas da vida. Quando rompemos com o nosso natural, pensamentos, emoções,
fala, visão, audição, e nos colocamos sob influência e o controle do Espírito Santo e da fé baseada na palavra de Deus, temos de dar um passo além. Temos de elevar o nosso nível de expectativa para alcançar esse objetivo. É preciso determinar o nosso nível de expectativa, descobrir em que baseamos a nossa expectativa, não limitar a Deus. Toda verdade bíblica tem um fundamento espiritual. Existe um paralelo entre a expectativa natural e a expectativa espiritual. Como o lavrador que espera obter uma colheita com base no que semeou e nas condições climáticas. No reino espiritual, também esperamos colher a partir das sementes que lançamos. Se semearmos na carne, colheremos corrupção. Se semearmos no Espírito, colheremos a vida eterna. Deus nos diz que devemos ter a expectativa de receber bênçãos da parte dele, pois sem fé é impossível agradá-lo, e ele recompensará os que nele esperam. Durante o ciclo da colheita dos últimos dias, Deus deseja que tenhamos a expectativa de colher tudo o que Ele planejou para a nossa vida. O Senhor quer elevar nossa expectativa para que enxerguemos muito além do que a nossa mente pode conceber a respeito do que Ele deseja fazer a favor de nós, em nós e por meio de nós. Verso 8: pela fé, Abraão obedeceu. A fé e a obediência são inseparáveis entre si, assim como são inseparáveis a incredulidade e a desobediência. Verso 10: porque esperava a cidade. Abraão sabia que a terra que lhe foi prometida aqui no mundo não era o fim da sua jornada. Pelo contrário, o fim era bem além, na cidade celestial que Deus preparara para seus servos fiéis. Abraão serve de exemplo a todo o povo de Deus. Capítulo 12, verso 1. A carreira que nos está proposta. Esta carreira é o teste da fé neste mundo que dura a vida toda. A corrida deve ser efetuada com paciência, ou seja, com perseverança e constância. O caminho da vitória é o mesmo que o dos santos do capítulo 11, esforçando-se para chegar até o fim. Verso 2: olhando para Jesus. Na nossa corrida da fé,
olhamos para Jesus como nosso exemplo de confiança em Deus, de dedicação à vontade de Deus, de oração, de vencer as tentações e sofrimento, de perseverança e de lealdade ao Pai. Verso 5. A correção do Pai são um sinal de que somos filhos de Deus, são uma garantia do amor e cuidado de Deus por nós. Qual o propósito? Que não sejamos condenados com o mundo, que compartilhemos da santidade de Deus e continuemos a viver vida santa. Verso 14. Seguir a santificação. Ser santo, estar separado do pecado e consagrado a Deus, é ficar perto de Deus, ser semelhante a Ele e de todo o coração buscar sua presença, a sua justiça. Verso 15. Raiz de amargura se refere a um espírito e atitude caracterizado por animosidade e ressentimentos intensos. Isso prejudica a pessoa, deixando-a sem condições de entrar na presença de Deus em oração. Capítulo 13, verso 4. Venerado seja o matrimônio. Deus tem elevados padrões para o seu povo quanto ao casamento e à sexualidade. Verso 13. Sem avareza. Note que a demonstração para se ficar livre do amor ao dinheiro segue-se a exortação contra a imoralidade. A avareza e a imoralidade têm estreita conexão entre si no Novo Testamento. Verso 17. Obedecei a vossos pastores. A obediência e a fidelidade aos líderes cristãos, aos pastores e mestres, deve basear-se numa superior lealdade a Deus. A lealdade do justo em escala descendente é a seguinte: primeiramente, lealdade a Deus num relacionamento pessoal, inclusive a fidelidade aos princípios da sua palavra. Segundo, lealdade à igreja visível, à medida que ela permanece fiel a Deus e a sua palavra. Quarto, lealdade aos seus guias espirituais, enquanto eles permanecer fiel à palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Oremos. Senhor Deus e Pai, quão grande e tremendo és tu, meu Pai. Só o Senhor é Deus, pois a tua palavra diz: lembra-te, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Por isso nós te glorificamos, te adoramos de todo o nosso coração, entendimento e força. Meu Deus amado, meu Deus querido, que palavra poderosa, meu Pai, com tantos ensinamentos, meu Senhor. Por isso eu te adoro, meu Pai, porque não há outro Deus, ó Pai. Aí está a excelência da palavra, meu Pai,
que devemos ser tementes e obedientes a Ti e aos guias espirituais, ó Pai, que Tu venha despertar a Tua igreja. Eu quero repreender esse espírito de rebeldia, rebelião, desobediência, contumaz no meio do Teu povo, que seja tirado no meio do Teu povo, meu Pai, todo esse espírito que não Te louva, que não Te adora, e o Teu nome seja adorado, glorificado, exaltado. Por isso eu Te agradeço, ó Pai, em o nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Deus levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus, amém.